Olá pessoal, hoje nós vamos começar uma série de vídeos para explicar os tipos mais comuns de erros que acontecem no faturamento do provedor devido a pequenas informações que deixam de ser colocadas dentro do sistema WGC. Isso é uma série para poder ajudar na resolução desses problemas, evitando assim o retrabalho de faturamento, ok? Nós vamos começar agora a falar sobre a parte cadastral. Quais são os erros que mais são comuns na parte cadastral do sistema? Vamos começar pelo cadastro de clientes, ok? Então, a gente vai entrar aqui na aba Cadastros, ok? Clientes. E vamos ver aqui no cadastro do cliente o que é importante observar para evitar de ocasionar erros dentro do faturamento, né? Como se trata de um sistema que é um RP e é tudo integrado, então todas as etapas precisam estar de acordo para que o faturamento transcorra normalmente. Então vamos lá. Dentro do cadastro de cliente, a gente vai ter pessoa física, pessoa jurídica e estrangeira, né? Vamos tratar aqui nos principais tipos, que é pessoa física e pessoa jurídica, para vocês identificarem em cada uma delas pontos que precisam de atenção total para evitar o erro no faturamento. Então, a gente vai começar aqui pela pessoa física. Pessoa física, a parte básica precisa de nome, CPF do cliente e mais a questão do tipo de assinante. Nesse campo aqui, ó, tipo de assinante. O tipo de assinante é uma lista, tá? Padrão. Então, é obrigatório a inserção do tipo de assinante no cadastro do cliente para se conseguir fazer o faturamento desse cliente num contrato, ok? Então, a gente tem as opções comercial industrial, poder público, residencial pessoa física, público, semipúblico e outros, tá? Precisa estar preenchido, senão isso vai ocasionar erro lá no faturamento. Outra coisa muito importante aqui que a gente tem que observar. No cadastro de pessoa física, a gente tem esse ponto do tipo de assinante, mas a gente também vai ter a parte de endereço, telefone e e-mail, que são também pontos importantes. Então, a gente tem aqui o cadastro do cliente, que está como residencial pessoa física. Então, ótimo, esse cara já tem o tipo de assinante dele, tem o CPF cadastrado, bacaninha, tá? Aí a gente vai para a aba endereço. A aba endereço, nós temos algumas questões que precisam ser observadas. A primeira delas o WGC tem uma funcionalidade que na hora que você está fazendo o cadastro do endereço do cliente, quando você vai preencher, a primeira coisa que você deve fazer o preenchimento é o CEP, tá? Por que do CEP? O CEP é o norteador de carregamento do endereço de forma correta dentro do cadastro do cliente. Endereço hoje, gente, é obrigatório estar cadastrado corretamente e tem algumas exigências que a gente tem que levar em conta, tá? A primeira delas é um cadastro completo, né, com rua, estado, cidade, número, complemento, bairro, como está aqui. Então, a gente precisa ter essas informações, inclusive o CEP, para que o seu faturamento transcorra corretamente. Onde que isso vai ser utilizado? Vai ser utilizado nas notas fiscais, vai ser utilizado no boleto bancário. Então, isso é de suma importância. A gente sabe que no WGC você tem a opção de cadastrar manualmente os dados, né? Rua, fulano, de tal. A gente tem essa opção de cadastrar manualmente. Só que essa opção só deve ser utilizada em último caso, quando não se encontrar os dados já previamente carregados da base de CEP, tá? Caso contrário, não é para se utilizar essa opção, porque a gente tem uma regra hoje na validação das notas 21 e 22, que é o código do IBGE, tá? O código da cidade, toda cidade tem um código vinculado no IBGE. Esse código, ele é obrigatório ser
levado para a validação da nota 21 e 22. Como é que eu faço para que esse código seja preenchido, né? Eu preciso entrar através do CEP. Então, se eu colocar aqui, ó, 30 190 000, deixa eu ver se ele pegou tudo aqui. 30 190 000. Vamos mandar pesquisar. Esse botãozinho aqui com os 3 pontinhos é o botão pesquisar. É importante usar esse botão, porque ele já carregou o cadastro do endereço corretamente completo. Então, é necessário que isso aqui esteja preenchido. Da mesma forma que o tipo de endereço também tem que estar preenchido, tá? O que fica a cargo da gente preencher agora? Manualmente, o número e o complemento. Se em algum desses casos o endereço do seu cliente é sem número, tá? Não se pode mais usar aquele S/N, tá? Tem que se usar somente SN, sem número, ok? Não pode usar nenhum caractere especial, nem barra, nem tracinho, nem arroba, nada. Tem que usar só SN do jeito que eu coloquei aqui. Né? No complemento, você pode até, eu aconselho, né, sempre que possível, colocar alguma informação para ajudar ao carteiro, ao entregador, a qualquer pessoa que seja que vai se utilizar desse endereço para chegar até o seu cliente, coloca alguma informação que é pertinente, tipo perto do mercado, ok? Então, sempre usem esse complemento para ajustar quando for casos desse tipo de SN. Não sendo SN, a residência ou o estabelecimento tiver um número, coloca o número, o complemento que couber, né, que for pertinente. Bom, outra coisa importante é o telefone e que também causa erros no faturamento. Então, você vai ter o telefone dentro do próprio WGC. Se você selecionar o tipo aqui de telefone, ele já preenche o DDI e o DDD, né? Isso aqui é preenchido baseado no cadastro da empresa, onde tem lá as informações do DDD padrão da empresa, ok? Isso aqui pode ser modificado sem problema. Na hora do preenchimento do telefone, a gente tem que se atentar para o tipo de preenchimento. Quando a gente está falando de celular, a gente tem que observar que o celular agora tem um 9 a mais. Então, tem que colocar esse 9 a mais para poder fazer o preenchimento do celular. Já no caso de telefone fixo, a gente vai observar que hoje no Brasil ficou, né, a numeração ficou 4 e 4, né? Já no celular ficou 5 e 4, né? Então, tem que observar esse tipo de preenchimento para evitar que o telefone seja um campo que lá na frente, na hora da emissão de uma nota, ele seja marcado como um problema no seu faturamento, ok? Então, da parte cadastral de telefone, é isso que a gente tem que observar com muita atenção aí na hora de fazer o cadastro. A outra coisa são os e-mails. Muita gente nos pergunta, né, nos questiona aqui na WGC, por que o e-mail é obrigatório. Isso é uma imposição do governo. E até mesmo os bancos agora estão começando a tentar validar isso em algumas situações. Então, tem que ter atenção. Não tem mais aquela desculpa de falar assim, não, o e-mail, o meu cliente não tem e-mail. Todo mundo tem que ter e-mail. Não tem como correr disso. E muita atenção ao cadastrar o e-mail, porque hoje, por exemplo, o validador da nota fiscal de telecom, né, a 21 e 22, ele já faz uma checagem se o e-mail tem as características principais. Por exemplo, se tem um arroba, se tem um final .com ou .br. Então, ele vai fazer algumas validações para saber se aquele e-mail que você está cadastrando é um e-mail válido. E a outra questão que tem que ser observada também é na hora que você está fazendo o cadastro do e-mail, sempre se atentar, quando você tiver mais de um e-mail, quais são as opções que vocês vão marcar aqui. Se você tem um e-mail só, tem que marcar as 3 opções, ok? Não tem opção de ficar sem isso. O preferencial é um só que é marcado, mas o restante tem que se marcar pelo menos alguma das 2 opções, receber fiscal ou receber boleto, e no caso de ter um e-mail só, tem que estar as 3 marcadas, as 3 opções
devem estar marcadas, ok? Bom, nessa parte de cadastro do cliente, pessoal, a gente tem que se atentar para a pessoa física, nós temos que nos atentar para a questão do tipo de assinante e essas questões que eu falei. Já na parte de pessoa jurídica, a gente tem que se atentar, além disso que eu falei agora, nós temos que se atentar para um pequeno detalhe. Vamos lá. Eu vou escolher pessoa jurídica. Vocês já observam que o formulário muda automaticamente, né? Então, além do nome CNPJ, né, que são obrigatórios, que tem que estar aí cadastrado direitinho, a gente tem muito problema no faturamento com o problema do tipo de assinante, que o pessoal esquece de colocar qual é o tipo de assinante. E as outras duas coisas que dão muito problema no faturamento e que são ocasionadas por causa dessa parte do cadastro do cliente é: primeira, inscrição estadual. Se o cliente não tem inscrição estadual, ele é isento. Então, isso aqui tem que ser marcado como isento. Caso contrário, se ele não é, se ele possui realmente a inscrição estadual, ela tem que ser preenchida corretamente aqui. Então, eu aconselho vocês a sempre observar, quando vocês pegarem um cadastro de um cliente para fazer, e ele é uma pessoa jurídica, para validar se esse cliente possui ou não inscrição estadual, basta entrar no site do Sintegra. E aqui vocês vão selecionar o estado de vocês, né? Então, para qualquer estado, no Brasil inteiro, você tem aqui o local onde você vai escolher, por exemplo, eu estou em Minas Gerais, vou escolher Minas Gerais, e aqui você vai escolher o tipo de identificação, por exemplo, pelo número do CNPJ que vocês vão ter na mão de vocês aí, vão escolher o número do CNPJ, vão colocar a identificação aqui, qual é o número do CNPJ, e vão mandar pesquisar. Esse site ele vai trazer as informações básicas de todo o cliente que possui uma inscrição estadual, tá? Ele vai trazer as informações básicas aqui. Então, eu aconselho sempre que possível fazer essa consulta previamente antes de fazer o lançamento aqui. A outra coisa que precisa observar com relação a isso é o seguinte: se o cliente tem inscrição estadual, ele é um cliente contribuinte. O sistema hoje já está fazendo essa validação. Quando você coloca isento, ele já desmarca. Quando você desmarca aqui, ele já considera como sendo contribuinte. Só que com um detalhe, alguém pode vir aqui fazer isso, né? Se ele tiver a inscrição, isso aqui não tiver marcado, vai dar problema no faturamento. E outra coisa importante, existem exceções para contribuinte? Existem, mas são raras. E, por exemplo, uma delas é algumas ONGs possuem inscrição estadual, mas não são contribuintes. Então, existem algumas exceções, mas são raras. A outra coisa que tem que ficar atento para a pessoa jurídica, gente, é o seguinte: aqui nós temos a opção de retenção de PIS, COFINS e CSLL e retenção de ISS-QN. Essas duas marcações aqui tem que ter muita atenção para elas, porque elas influenciam diretamente no faturamento também, para a pessoa jurídica. Repito. O que a gente está falando aqui? Nós estamos falando o seguinte: se é uma empresa que você está cadastrando, que ela tem que reter PIS, COFINS, CSLL, ou tem que reter ISS-QN, ou os dois, isso tem que estar marcado no cadastro do cliente. Se não tiver marcado, o sistema não tem como saber que ele precisa fazer essa retenção. Então, gente, muita atenção no cadastro do cliente. Ele é super importante para poder trazer segurança na hora de fazer o faturamento e para deixar a sua base do WGC, né, do sistema, sólida, com dados importantes e sólidos, ok? Então, pessoal, encerramos aqui o primeiro vídeo da série Erros no Faturamento. E no próximo vídeo iremos falar sobre os erros no cadastro do contrato, hein? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal da WGC, deixe seu like e pode deixar comentários também, tá? A gente vai responder. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.